você gostaria de falar sobre a coletiva. É a treta do Cuca com A ele. pergunta que você fez. Com ele, não, hein? Você Eu não perguntou perco tempo sobre com ele. o vexame, o investimento, sobre o tamanho do clube. E parece que o caldo desandou depois disso. A sua pergunta, somada à resposta do Cuca, gerou uma polêmica, inclusive entre companheiros, comentaristas, influencers, famosos, repercutiram aí a resposta do Cuca. Mas vamos ao que interessa. A sua pergunta foi boa. Sua pergunta foi boa. Vamos trazer a pergunta e a resposta. Seguida da resposta. Ou pelo menos o trecho da resposta que está gerando mais essa polêmica. Porque aí eu vou, como diria o nosso grande amigo Ronald Hércules, mestre da esquerda. O grande Bauchita. Eu vou contextuar. Tá bom. Perguntar sobre o que justifica, não o resultado, mas a atuação desse time do Atlético, como explicar a atuação do time do Atlético hoje, que foi muito ruim, né, Cuca? Foi muito aquém daquilo que se espera de um time do tamanho e com o investimento que o Atlético tem. Vamos lá, vamos por partes, né? O tamanho do Atlético é inquestionável, o investimento é questionável, né? Porque hoje nós estávamos muito abaixo do elenco que nós temos, né? Não que o elenco seja ruim, que muitos não jogaram. Então, nós não podemos misturar as coisas, né? A atuação, você fala que ela foi ruim, eu acho que o primeiro tempo sim, o segundo não. O segundo foi ruim mais uma vez, perder tantos gols embaixo do gol como a gente perdeu mais uma vez. Isso é um detalhe, você tem aí quase o dobro de posse de bola, com 16, 17 finalizações para fazer um gol. Então, de novo, a gente esbarra nesse defeito que a gente vem tendo há algum tempo. E não tem remédio. A correção é trabalho. Isso. Vamos lá, Igor. Vamos lá, Gilbert. Ele não gostou da pergunta? Cara, não, né? Você viu que ele ficou puto. Deu uma bufada. Ele deu uma bufada. Ficou puto. Eu peidei, não. Segundo que ele questionou o fato de eu ter levantado o assunto do investimento. Eu não cobrei contratações. Eu falei que um time do tamanho e do investimento que o Atlético tem não poderia perder, ou melhor, não poderia ter um desempenho tão ruim Nem quanto a base poderia perder. Pois é. Se bem que... Eu não falo nem resultado, porque às vezes o cara acha um gol numa bola vadia ali e beleza, se tranca todo, tem dificuldade. Mas eu até falei, não é nem pelo resultado, é pelo desempenho. O desempenho foi ruim. E eu discordo do Cuca, eu não achei o segundo tempo bom também. Eu achei melhor do que o primeiro, mas o primeiro foi tão ruim que o melhor no segundo não é lá grande Quem coisa. ruim por último, ruim melhor. Aí, mas assim, Gilbert, o Cuca, ele... Sou desses. Pelo menos foi a explicação dada pela assessoria depois, porque o pessoal começou a dar uma série de interpretações e tal. E aí ele falou que ele discordou quando eu falei da questão do investimento, porque estes investimentos, ou este investimento, não estava em campo na quarta. Por opção, Contusão, por lesão, por qualquer outra questão que seja. Bom, eu ainda assim discordaria do Cuca. Porque eu fiz uma conta rápida de papel de pão ali, Gilbert, e em campo, na quarta-feira, o Atlético tinha no mínimo 6 milhões de reais de salário. Só 1-11 que começou o jogo. 6 milhões de reais de salário. E do 1-11 que iniciou a partida, se a gente for pegar do meio do ano passado para cá, ou seja, dentro de um ano, tinha ali mais de 100 milhões de reais de investimento. Aí a gente considera Rony, Coelho, Fausto Vera, Lianco, quem mais estava ali que o Atlético investiu uma grana? Acho que são esses, né? Mas só esses aí já dá mais de 100 milhões. Investiu muito, né? Só esses aí já dá mais de 100 milhões. Quando eu falo dessa questão do desempenho / investimento versus investimento, é justamente isso. Esse time que jogou quarta, ele tinha a obrigação de ter jogado melhor. Ele tinha a obrigação, óbvio, de ter encurralado o time do Caracas. Ele tinha a obrigação de não ter sofrido riscos de perder o jogo para o valoroso Caracas, que na história dele não deve ter tido um ano que ele investiu para contratar jogador o que o Atlético investe por ano no salário daquele 1-11 que iniciou a partida.
tá? Então, quando eu falo isso, e eu discordo frontalmente do Cuca, porque talvez ele tenha olhado o investimento na questão macro e esquecido daquele investimento ali micro do jogo de quarta-feira. É um senhor O Atlético, investimento, né? eu acho que o Atlético precisa sim de mais investimento. A gente tem cobrado aqui, Gilberto Campos, desde o início do ano, um 5, um 10 e um 7, para ser rasgado. Um volantão que é cortador, foiçador ali na frente da área. Um cara que vai saber colocar uma bola para os atacantes e um atacante rápido pela beirada, um pontinha pela direita. Acho que falta mais o centroavante. Não, você ainda acha, depois da saída do Davidson. Aquele catinguento de Você gol, ainda sabe? acha, mas desde o começo do Fede ano, a gol. quando o Davidson ainda estava aqui, a gente já cobrava um 5, um 10 e um 7. Isso não mudou. Aí piorou Então, que o Davidson eu também acho que o Atlético precisa de mais investimento. Mas não adianta você ir pro lado macro e esquecer do micro, que foi o que aconteceu na quarta-feira. E aí teve toda essa conversa quando ele fala a grandeza do Atlético ela não é questionável, mas o investimento é questionável. Eu acho, pela explicação que ele deu, que ele estava falando que a minha fala sobre o investimento é questionável, mas eu continuo discordando e já trouxe os motivos aqui. O Thiago Leifert, Gilberto Campos, também fez uma live e ele foi bem enfático em relação à opinião dele sobre a resposta do Cuca. Eu tenho uma opinião sobre o que disse o Thiago Leifert. Primeiro, o Thiago Leifert é um monstro. Conhece muito, tem propriedade para falar porque teve metido no meio do futebol por muito tempo, apresentador e ainda hoje fala de futebol. Ele tem um corte de cabelo parecido com o seu. E ele também fala de games, só isso já dá pra ele autoridade. O cara que fala de Ele é um games, Gilberto pra mim, Campos de São Paulo. ele é o cara. Aliás, Você tá soprando pra bater porque você quer que ele venha nos players, sabe? eu Lógico, quero que ele nos conceda uma entrevista lá nos players. lógico, acorda, Lá no nosso programa de... Tá convidado, viu, Thiago Leifert? Nossa produção vai entrar em contato. Mas por mais que ele seja bom, e ele é muito bom, ele não sabe de tudo. Especialmente aqui do quintal. Ele não sabe de De tudo. Especialmente aqui no quintal. Você pode questionar se é o fórum ideal para você dizer o que disse. Porque ali também fica todo mundo de cabeça quente, né? Você empata com o Caracas depois de estar ganhando. Perdeu um gol na cara e na sequência toma o gol de empate. E na Sul-Americana você tem aquele limite de 15 minutos para você estar na sala. Ainda tem isso, né? Você tem que ir correndão. correndão. Fazer o 2, hein? Mas aí não Se levar dá o celular, pra cravar. Ó, não pode. Porque tem um ponto aí. Ponto. Qual ponto e seria, aí você Gilberto? pode cravar quando você tem uma fonte próxima ao treinador e à diretoria e você checa a informação com essas duas fontes. Porque há um porém nessa história. Há um porém. E se... Não estou dizendo que foi o caso, tá? Mas estou colocando um ponto de interrogação. E se foi prometido ao técnico essas contratações, estes reforços? E se? E não foi cumprido? É só um ponto. Então, se isto entrou na pauta da discussão, não pode resumir a coisa no topou, agora fica na miúda. Não pode ser Como é que só chama assim. aquele técnico cortar, argentino que passou aqui, que deu uma entrevista? Sampaoli. Não. O Milito, O Cudê fez pior, O velho. Cudê ele chegou na entrevista e falou assim, me prometeram outros jogadores e não cumpriram. O Cudê ele falou isso. Mas eu acho assim, o nesse dedo é caso, meu. nesse Eu caso tô do Cuca, perguntando, nesse tá? caso do Cuca, pelo que eu tenho Boa de pergunta, informação, só o tal do 5 que o Atlético não conseguiu entregar do que foi prometido Certo, no começo. certo. O Atlético até tentou o Gregory e não conseguiu. Mas Vamos lá hoje no Cruzeiro, você quer? eu também tendo a discordar do Thiago Leifert, porque muitas das vezes o Cuca ele responde quando ele é provocado. É feita uma pergunta e aí, com toda a sinceridade que ele tem, ele vai e ele responde dentro dessa pergunta. O que não foi o caso de quarta-feira, porque a minha pergunta não foi sobre reforços, foi sobre o investimento que o Atlético tem e eu nem considerei os 25 milhões de folha por mês. Eu considerei 6 milhões do 1 ao 11 que o Atlético tem, tá? E os mais de 100 milhões de jogador que vieram. Então, assim, eu acho que o Cuca, ele fala o que ele quer. Eu acho que essa discussão, eu não entro nesse mérito mais, Gilberto, porque já foi falado pelo Cuca, pela assessoria de imprensa, pelo Paulo Braques, pelo Bruno Musi, pelo Rafael Menin, por todo mundo, que o Atlético vai movimentar na janela do meio do ano. Como essa movimentação vai ser feita, aí lá na janela do meio do ano a gente vai ver. Mas agora não tem o que fazer.
Agora, de fato, não adianta perguntar de elenco pro Cuca. Agora ele tem que fazer esses caras que entraram contra o Caracas jogar bola, que foi o que ele não fez. Ele não conseguiu fazer. Ninguém jogou bola contra o Caracas. A gente suou sangue para tentar achar um jogador para votar na estrela do jogo. Então, é esse o questionamento que foi feito. Com aquele time, com aquele investimento, com aqueles jogadores que estavam em campo, o Atlético deveria ter um desempenho melhor, certo?